Tudo bom, pessoal? Eu sou o Paulo e ela é a Cris e nós somos do Ministério Profético Áquilas. Nós queremos desejar o melhor de Deus para a sua vida e não só queremos desejar, nós desejamos o melhor de Deus para a sua vida. Nós queremos trazer uma palavra de Deus para vocês nesse dia, nessa noite, né? Já é a terceira vez que nós mudamos o horário da nossa live, porque nós queremos trazer um conforto, na verdade, para aquelas pessoas que estão conosco, né? Com relação ao horário. A gente estava fazendo no domingo às 17, só que domingo às 17 normalmente a pessoa está se preparando para ir para a igreja, ou a pessoa está na igreja, ou a pessoa está vendo um jogo de futebol, né? Apesar que, com relação a esse terceiro que eu falei, né, não tem cabimento, né? Eu amo futebol, inclusive dou aula, mas não tem nada a ver você assistir algo e trocar, na verdade, uma palavra de Deus por isso, né? Então, a gente está começando aí essa live hoje, às 19, para poder trazer um pouquinho mais de conforto nesse horário para quem está em casa, né? Nesse dia, né? E a gente quer trazer uma palavra de Jesus para vocês nessa noite, como eu já havia falado. A gente quer compartilhar algo de Deus, a gente quer adorar o Senhor junto com você. Eu queria que você colocasse o seu coração diante de Deus e já orasse, né, para que Deus fosse manifestando a glória dele na sua vida e aqui também, né, para que nós possamos ser boca de Deus para você, tá bom? Para você que não conhece ainda o nosso canal no YouTube, dá uma acessada lá, se inscreva, né, Ministério Profético Áquila, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, compartilha, que vai ser importante, né? Sempre o YouTube vai ver o conteúdo como relevante e vai assim estar sempre mandando os nossos vídeos para vocês, né? Para vocês poderem estar acompanhando também no Instagram ou Facebook, né? E é isso, né? Eu já comecei falando bastante. Fala, meu amor. Boa noite, gostaria de agradecer esse momento, né? Ofertando esse momento para o Senhor, dizendo que Ele é merecedor de todo o nosso louvor, de nossa de toda a honra, que nesse momento você também possa, né? Não sei se você já deu, né, o seu sacrifício para o Senhor de louvor, né? A Bíblia diz que nós somos como sacrifícios para Ele, né? Agradáveis. E nós estamos aqui como sacrifício para Ele, né? Para adorar, para compartilhar com você as nossas experiências, né? Com vocês, as nossas experiências. E hoje nós estamos aqui, né? Vamos estar com uma palavra hoje, e que você venha ser edificado, a sua família, que o Senhor guarde você onde você estiver, que os anjos do Senhor estejam aí acampados na sua casa, que o Senhor venha cumprir, né, os desígnios nesse momento, que o Senhor abra os céus, que quebre todo o céu de bronze, todo impedimento, aquilo que tudo que retém as nossas orações. A Bíblia diz que Daniel orou e o Senhor ouviu ele no primeiro dia, mas ele perseverou 21 dias de oração. Que você persevere na oração,
no que você está pedindo a Deus, que nós perseveremos em oração. Nós não estamos aqui só para pedir, porque nós também agradecemos o nosso Deus. Nós somos como filhos, né? Somos filhos, não como, somos filhos. E os filhos partilham com o pai os momentos bons, os momentos ao redor da mesa, quando o pai celebra um momento com seus filhos. E os filhos fazem coisas que agradam, que ele tem muita alegria, muito prazer. Mas o filho também pede coisas para que o pai supra as necessidades, né? Então, desde o início nós estamos falando, nós começamos nas primeiras lives com o Pai Nosso. Então, além de nós sermos agradáveis ao Senhor, nossa vida é agradável a Ele. Lógico que nós erramos, falhamos, mas por isso que Jesus veio, para nos remir de tudo isso e experimentar a terra, né? O mundo como é. Nós passamos por guerras todos os dias, nós estamos em guerra, todos os momentos nós estamos, guerra contra nós mesmos. Acho que a nossa maior guerra é contra nós mesmos. Estamos em guerra contra o inimigo, estamos em guerra contra as nossas batalhas do dia a dia, né? Como caçar como um leão, né? Que caça todos os dias para alimentar sua prole, sua família. Então nós temos vários tipos de guerra, né? A guerra contra nós mesmos, a guerra contra o mal e a guerra do dia a dia, que nós precisamos conquistar, que a Bíblia diz, o reino de Deus é conquistado à força. Então eu quero pedir para o Senhor nesse momento, que o Senhor refrigere a sua vida, que o Senhor refrigere a nossa vida agora, que o Senhor tire toda acusação nesse momento, que o Senhor tire todo mal contra nós, Senhor, toda seta na nossa mente, Pai. Que o Senhor venha guardar a nossa mente com o capacete da salvação. Que o Senhor venha colocar sobre as nossas mãos a espada do Espírito. Que o Senhor venha colocar a couraça da justiça, o cinturão da verdade, e nos calçar com o sapato da preparação do Evangelho, para prepararmos esse momento para falarmos da Tua palavra. Senhor, que todo teto de bronze, Senhor, tudo aquilo que impede, Senhor, de nós chegarmos na Tua presença, o Senhor derramar sobre nós as Suas bênçãos, que sejam quebradas agora, em nome do Senhor Jesus. Pai, ontem nós lemos sobre Jacó, onde tinha uma escada aberta, Senhor, naquele lugar chamado Betel, e aquele lugar chamava Luz anteriormente, e o Senhor, existia já luz naquele lugar, já tinha revelação, já tinha claridade, chamava-se luz por alguma razão, Senhor. Aconteceu algo aonde Jacó orou, Senhor. Mas o Senhor transformou aquele lugar, Senhor, num lugar, Senhor, que subia e descia anjos, Pai. Que nessa hora, Senhor, nós convidamos, Senhor, as hostes espirituais, Senhor Deus. Convidamos o Senhor, Pai, para vir aqui sentar à mesa conosco, Senhor, nessa hora. Na mesa do meu irmão, na mesa da minha irmã, Senhor. E eu peço, Senhor, que o Senhor repreenda, Pai, todo o laço do passarinheiro, toda a peste perniciosa, Senhor, e nos cubra debaixo das Tuas asas, Pai, aonde estaremos seguros, Senhor, nesse momento, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém. Quando a música esmorece e o resto desaparece, simplesmente a Ti me chego, ansiando oferecer algo de valor para abençoar Teu coração. Quando a música esmorece e o resto desaparece, simplesmente
mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Tu queres o meu coração. Estou voltando à essência da adoração e a
tem nos sustentado, sempre tem nos guardado, sempre tem nos suprido, nunca estamos desamparados, porque Ele é Deus, Ele é Deus, e a suavidade da sua presença enche a sua casa nessa hora, e a suavidade do Espírito Santo que você pode sentir como brisa, como vento suave, mas impetuoso, um vento impetuoso, um vento suave do Espírito Santo. Oh, é Ele quem sopra sobre ti nessa hora, é Ele quem sopra sobre ti nessa hora, dando vida, trazendo restauração. Yeah, 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 yeah. Tá certo, gente? É isso. Normalmente eu já falo para a Cris assim: pode falar, meu amor. Ela fala assim: você trouxe a palavra, você separou a palavra hoje, mas se você quiser falar algo, fique à vontade. Tá bom? Se você tem Bíblia aí na sua casa, separei uma palavra breve para nós estarmos meditando junto. E está lá em Gálatas, no capítulo 1, onde fala que Paulo, na verdade, ele está contando um pouquinho da história dele, né, de uma forma mais breve. Só que o que ele está dizendo para mim e para você? Nessa carta ele está falando que ele não foi atrás de homens, de depender de homens. Não quer dizer que ele se rebelou contra alguém, mas quer dizer que o que ele dependia era de Deus. E o que eu quero dizer para você nessa noite é que nós dependemos, você depende, nós precisamos de um relacionamento mais próximo, mais íntimo de Deus, onde Ele vai estar nos guiando, Ele vai estar nos mostrando o que fazer. Muitas vezes, eu não sei se é só comigo isso, tá bom? Mas muitas vezes eu me pergunto assim: Senhor, o que eu faço? Para onde eu vou? Para quem que eu ligo? Para onde que eu ligo? Por exemplo, no meu trabalho, qual cliente atender? Para qual cliente ligar? Qual região? Qual produto oferecer para tal cliente que o Senhor assim colocar no meu coração? Então, para isso, eu preciso saber ouvir a voz de Deus. E para saber ouvir a voz de Deus, eu preciso falar com Ele e ao mesmo tempo dar ouvidos à voz dele. Não é verdade? Muitas vezes nós pedimos para Deus falar conosco e aí o que acontece? Nós só falamos, né? E a oração, na verdade, é você falar com Deus, mas você também ouvir a Deus, né? E eu faço uma pergunta para você: você tem ouvido a Deus?
Como que ele tem falado com você? De repente ele pode ter falado hoje com você através de uma canção, através de uma música. De repente ele pode ter falado através de uma palavra que uma pessoa falou com você e aquilo chamou a sua atenção e você falou, poxa, que interessante o que aquela pessoa disse. E na verdade é Deus falando com você, através da vida daquela pessoa. De repente você ligou para ouvir algo, para ver algo sobre algum noticiário e alguma coisa chamou a sua atenção também e aquilo você ficou pensativo. Então preste atenção que Deus está falando ou querendo falar algo para você. Amém, igreja? E amém quem não é igreja também, que não tem problema, você é bem-vindo. Eu queria ler alguma parte, eu não quero que seja algo entediante, eu não quero que você saia da live por ela estar chata ou entediante, mas eu quero que você se concentre em Deus, você se concentre naquilo que Deus quer falar com você, tá bom? Para quem entrou depois que a gente já havia começado, nós temos o nosso canal no YouTube, Ministério Profético Áquila. Depois vai lá no nosso canal, dá uma curtida, se inscreva, compartilha com alguém essa live, para poder abençoar a vida de alguém, para poder essa pessoa ouvir uma palavra e receber uma oração, tá bom? Facebook e Instagram, tá bom, gente? Tem gente pelo Instagram aqui, tem a Simone, a minha cunhada, a irmã da Cris, tem a Isa. No Facebook estou vendo o seu Antônio, a dona Odete, a dona Sueli, e tem mais uma pessoa que eu não estou conseguindo identificar. Manda a paz do Senhor ou manda um oi aí para nós, seu nome, e seja abençoado, tá bom? Então, a palavra de Deus fala lá em Gálatas no capítulo 1, lá no versículo 10, tá bom? Eu vou ler para vocês rapidinho. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Quer dizer que nós não vamos conseguir agradar a todos, meus irmãos. Ainda que sejamos irmãos em Cristo, ainda que você faça de tudo para as pessoas gostarem de você no seu trabalho, ainda que você tenha aquele familiar que você fala assim, caramba, ele fala uns negócios que eu não gosto, e você queira agradar essa pessoa, não tem jeito. Nós estamos vivendo uma vida onde nós não vamos agradar a todos. E o que nós devemos fazer para isso? O que Paulo estava querendo dizer? Que ele foi atrás de Deus, ainda que desagradasse a alguns. Vamos lá seguindo, que você vai entender um pouquinho mais. No versículo 11 ele fala o seguinte: faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, reforçando isso, porque eu não o recebi nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Aí eu pergunto para você e você pergunta para mim, ou você já sabe e nem pensou nisso, e você fala assim, aonde que ele teve essa revelação de Jesus Cristo? Foi na igreja? Foi trabalhando? Pode ter sido trabalhando, mas aonde que foi? Aonde a Bíblia fala que quando nós formos orar, nós devemos fechar a porta do nosso quarto e o nosso Pai e orar ao nosso Pai, o nosso Pai que vem em secreto vai nos recompensar. Não é verdade? Para você que conhece a palavra de Deus, você sabe dessa passagem. Então, aonde que ele teve essa revelação? Quando ele buscou ao Senhor. E ele fala sobre isso um pouquinho mais para frente, nós vamos ler junto. Aonde ele dobrou o joelho dele, aonde ele se entregou ao Senhor, aonde nada o atrapalhava. Então o que nós devemos fazer, meus queridos? Sempre que nós vamos buscar a Deus, muitas coisas estão na nossa mente, muitas coisas estão nos nossos pensamentos, muitas preocupações, não é verdade? Às vezes a gente tem conta para pagar, a gente tem filhos, a gente tem pessoas para dar satisfação, não é verdade? Patrões. E aí o que acontece? Nós temos o nosso cônjuge, não é? E muitas vezes nós estamos passando por situações que preocupam as nossas vidas. Mas quando nós conseguimos entrar na presença de Deus, Paulo ele falou que nós vivemos uma luta
constante entre a carne e o espírito. E eu entendo que uma dessas lutas é essa, quando nós entramos na presença de Deus. Porque você não consegue, por sermos humanos, nós, né, falando você assim, nós não conseguimos entrar na presença de Deus já cheio do Espírito Santo, já falando em língua, já profetizando. Muitas vezes nós começamos orando e nosso pensamento de repente vai em alguma outra coisa, mas nós começamos a nos concentrar mais no Senhor. Assim a nossa oração começa a ser um pouquinho mais profunda, e aí muitas vezes você consegue começar a sentir a presença de Deus, e aí você começa a ter um direcional de Deus na oração, não é verdade? É só comigo isso? E se é com você também, manda um acenozinho aí para nós. Então assim, o que acontece? Nós vamos nos aprofundando, porque o Espírito Santo, aquele que habita em nós, ele vai nos guiando. A Bíblia fala que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo de Deus, e nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus quando nós estamos na presença dele. E esse momento que você se reclusa para poder estar na presença dele é o melhor momento, onde você vai ouvi-lo, onde você vai ser guiado, onde você vai ter uma direção. Deus deu uma direção por essas semanas, né, para a nossa família, e essa direção que Deus deu, ontem nós fomos fazer essa oração, essa reunião, e foi algo maravilhoso, gente, foi algo espetacular. Teve intercessão, teve uma preparação, não foi no nosso tempo, porque um teve uma coisa, outro teve outra, e foi num tempo de Deus, mas foi algo muito precioso, foi algo assim espetacular. Por quê? Porque foi algo de Deus, porque foi algo que Deus preparou. E quando nós obedecemos ao Senhor, a Bíblia fala que Deus ele fala que ele prefere muito mais obediência do que sacrifício. Se você for ler lá o Salmo 51 de Davi, ele fala sobre isso, que há um coração contrito e compungido, Deus não vai desprezar, Deus não vai bater a porta na sua cara, mas assim, a Bíblia fala que Deus ele resiste ao soberbo, ele resiste, mas ele dá graça ao humilde. Então, que nós possamos compreender isso, de que buscar a face do Senhor. Jesus ele era Deus, mas ele veio em forma de homem. Na live anterior, a minha esposa compartilhou sobre isso, sobre essa passagem que fala lá em Filipenses, se eu não me engano, que ele não usurpou ser como Deus, mas ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, e ele teve uma morte, e morte de cruz, ou seja, a morte dos amaldiçoados, que na verdade, quem era para estar ali, naquela maldição, era eu e era você, só que Jesus se entregou por nós. Muitas vezes você pode ter ouvido falar de Jesus, e você entende sobre o ano que nós estamos depois de Cristo, 2022 depois de Cristo. Então, será que Jesus foi importante? Né? Que ele dividiu eras e gerações, na verdade não dividiu de uma forma ruim, mas o marco de quando ele nasceu, e o marco até ele nascer, de quando ele nasceu, e o que nós vivemos nos dias de hoje. Então, meu irmão e minha irmã, meu querido e minha querida, Jesus ama muito você, e o que ele sofreu foi por amor a você. O que ele sofreu, o que ele se entregou, toda a blasfêmia e toda a dor que ele sofreu foi por mim e por você. Ele não merecia, mas como o Antigo Testamento já vinha mostrando, já para todos nós, que nós tinha que ter uma ovelha, tinha que ter um cordeiro sem machucadura, sem defeito, para ser ofertado, para poder perdoar o pecado do povo. E Jesus foi esse cordeiro de Deus que veio ao mundo para nos salvar. E o amor dele é tão grande por mim e por você, que ele passou tudo que ele passou, e ele me deu e te deu a escolha de seguirmos ou não a ele, de nos entregarmos ou não a ele. Fala a verdade, que amor tão grande é esse, né? Que amor infinito é esse, que se entregou por nós. Então, o nosso relacionamento
com Deus precisa se estreitar. E esse relacionamento se estreita quando nós oramos. Você fala assim, Paulinho, para os que me conhecem, eu não consigo ter um tempo, organizar um tempo assim muito grande. Não precisa ter um tempo muito grande, mas você precisa ter um tempo com Deus. Você começa com 5 minutos, daqui a pouco você vai para 6, e daqui a pouco você vai para 10, e daqui a pouco você vai para 15, e você vai conseguindo organizar a sua vida dessa forma. Por quê? Porque o próprio Deus vai encaixando todas as coisas no seu devido lugar, e vai te dando direção. E aí às vezes as lutas elas são grandes, porque Jesus ele falou que no mundo nós teríamos aflições, mas era para nós termos bom ânimo, porque ele venceu, e assim como ele venceu, nós venceríamos, não é verdade? Então você começa a passar por uma luta, ou você está passando por uma luta, mas você sente uma paz infinita, você sente uma paz que você não entende, certo, meu amor? E nisso você percebe que a graça de Deus que te alcançou é aquilo que está te sustentando, né? Paulo, ele era um homem que ele perseguia a igreja em nome de Deus. Ele achava que ele estava fazendo certo, porque ele era um fariseu, ele conhecia muito a palavra de Deus, e ele achava que os seguidores de Jesus estavam afrontando a Deus, então ele mandava matar, simplesmente isso. Só que quando ele teve um encontro com Deus, meu irmão e minha irmã, aquilo mudou a vida dele. Fala a verdade, quando você encontrou Jesus, como que foi a sua vida depois? Não é? Algo maravilhoso, algo sobrenatural. E quando você estreita o seu relacionamento com Deus, você começa a sentir a presença dele, você começa a lembrar, e o Espírito Santo vai te lembrando de tudo aquilo que você era e tudo aquilo que ele te fez ser hoje, né? E toda a ruindade que ele tirou de dentro de você, ainda tem bastante, tá? Mas ele está trabalhando. Ele está trabalhando e ele está te fazendo melhor. Então, diante disso, nós devemos dobrar o nosso joelho e falar: Senhor, muito obrigado. E como diz aquela palavra Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Amém, gente? Então, Paulo ele falou que ele não recebeu aquele evangelho de homem algum, esse evangelho que nós estamos lendo e que nós amamos, mas ele recebeu de Deus. Ele recebeu mediante a revelação de Jesus Cristo. E eu falo para você, Deus quer se revelar para você. E como que ele vai se revelar? Quando você for lá no seu quarto e você orar. Se você está tendo um tempinho aqui para poder ouvir e ver essa live, você vai ter um tempinho também para tirar com Deus. Vai falar: Senhor, qual que é a revelação do teu evangelho para mim nesse dia? O que o Senhor quer revelar? Qual que é a palavra que o Senhor tem para mim especificamente? E de repente Deus tem Gálatas aqui para mim, mas para você Deus tem João, para você Deus tem 1 Pedro, Deus tem Romanos para falar com você. Então, assim, para cada um é algo diferente, né? Quantas vezes as pessoas não doutrinam outras ou não querem doutrinar sobre aquilo que Deus falou especificamente para ela, porque é algo de tratamento pessoal. E Deus, ele é um Deus da humanidade, mas ele é um Deus muito pessoal. Certo, meu amor? Você quer falar alguma coisa, minha linda? Pode falar. Então tá bom. Então, meus queridos, versículo 13, ele fala assim: porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Ou seja, ele sabia de onde ele tinha saído, né? Por isso que eu falei para você, você lembra de onde Deus te tirou, né? Não se esqueça nunca, Deus tem te feito crescer, Deus tem te dado muitas coisas, Deus tem feito maravilhas na sua vida, e isso tem engrandecido o nome do Senhor, e isso tem te feito mais forte, mais maduro. Porém, nunca se esqueça de onde Deus te tirou, tá bom? Nunca se esqueça do que Ele fez por você, e nunca se esqueça de quem Ele é para você. O Pai verdadeiro, o Pai das luzes, a Bíblia fala, em quem não há mudança e nem sombra de variação.
Ele te escolheu, Ele te mudou e Ele te cura nessa noite, pela palavra que vem da parte de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu sei que o Espírito Santo nessa hora está curando, eu sei que o Espírito Santo nessa hora Halabassuri canta alabás, está tocando a sua vida. Eu sei que o Espírito Santo Halabashuri anda alabassuri canta alabás, está tocando você de uma forma sobrenatural. Halabassuri canta, e aquilo que você tem pedido ao Senhor, o Senhor tem suprido nessa hora. Nesse exato momento, eu estou falando aqui com você e eu sinto o Espírito Santo tocando a sua vida. E depois você vai escrever o seu testemunho aí para nós. Não para glorificar a gente, não é isso. Mas para você poder testemunhar aquilo que o Senhor está fazendo agora na sua vida. Deus é um Deus de perto, é um Deus de longe. Deus, Ele te visita onde você está. Deus te visita no seu quarto, Deus te visita na sala, Deus te visita no seu carro, Deus te visita onde você estiver. Você está clamando. E a Bíblia fala assim, Jesus ele falou, Senhor Deus, ele falou, clama a mim e eu vou te responder, eu vou te anunciar coisas grandes e ocultas que você não sabe aquilo que o Senhor tem preparado para você. A Bíblia fala, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram e nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para todos aqueles que nele creem. Amém? Deus está te tocando, receba agora do Senhor, receba a glória do Senhor aí na sua casa, receba a glória do Senhor aí na sua vida, seja invadido de uma forma boa, porque Deus ele é educado, mas Ele está respondendo a oração que você fez, Ele está respondendo a oração que você fez nessa hora, está te tocando. Eu tenho certeza, Alabashuri canta, que você nunca mais será o mesmo, porque Deus está te tocando nessa hora. Amém, meus irmãos? Então, versículo 15, vamos lá, glória a Jesus. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia, para o deserto, e voltei outra vez para Damasco. Ou seja, tem muitas pessoas que são referência para você, e isso é muito bom. Você tem um pastor, você tem uma pastora, você tem alguém que você presta conta da sua vida espiritual e que você pede uma orientação. Isso é maravilhoso, mas Deus quer algo seu com ele. E eu tenho certeza que se você perguntar para o seu pastor ou para a sua pastora, ele vai falar assim para você, é verdade, Deus tem algo para você mesmo, e vai buscar o Senhor, né? Não se acomode, viu? Vai buscar o Senhor. Então assim, Deus tem algo para você, é específico. Deus tem algo para mim, especificamente que Ele quer falar comigo. Deus tem algo para minha esposa, especificamente que Ele quer falar com ela. Mas Deus tem algo para nós, como casal, porque nós somos um no Senhor. Amém? Então, Paulo fez isso. Ele não foi consultar um nem outro, porque ele não obedecia à autoridade. Não tem nada a ver, mas porque ele sabia que Deus tinha algo específico para ele. Deus tem algo específico para vocês, meus queridos. Deus tem algo específico na sua vida. Então, vai lá buscar Ele. Vai lá ouvir ao Senhor. Seja no deserto, você fala assim, mano, eu tô no deserto, né? Amém, você está no deserto, meu querido. Jesus, ele foi tentado pelo diabo no deserto, mas a Bíblia fala que quando Jesus ele venceu, os anjos vieram e o serviram. Então se você está nesse deserto, Deus está ali, ó, os anjos já estão com a bandeja na mão para te servir. E você vai vencer essa batalha em nome do Senhor Jesus. A Bíblia fala assim, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Submetei-vos a Deus. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Amém, meus queridos? Então é isso. Decorridos 3 anos, ou seja, ele buscou o Senhor um pouquinho de tempo lá no deserto. Fala, minha linda. Quando o Paulinho estava falando sobre deserto, me veio algo que eu creio que é do Senhor. E Deus falou ao meu coração algo que eu queria falar no momento que ele estava falando sobre o deserto. Então, a primeira coisa que quando a gente estava louvando, a gente estava iniciando aqui,
o Senhor estava falando comigo sobre a libertação do povo do Egito. Então era um povo que estava ali escravo, que trabalhava muitas horas, e que quando Moisés foi chamado para libertar esse povo, ele foi não conhecia Deus, ele foi revelado ao Senhor numa sarça ardente, né? Ou seja, numa árvore que pegava fogo. Então eu acredito que Moisés ali no Egito conviveu com muitas coisas sobrenaturais. Então Deus precisaria fazer algo, né? Porque Deus ele se comunica com cada um, como o Paulinho falou, pessoalmente, de uma forma que você entenda, que eu entenda. Então, a Bíblia fala que os filhos das trevas são mais prudentes. Então, o que acontece? O Egito era um lugar com muitos deuses, com muitas coisas assim, muito sacrifício, muita maldade era feito ali com seus deuses. Então, ele via coisas sobrenaturais, tanto que quando ele voltou lá para o Egito, ele com a vara dele, né, ele deixa aquilo como autoridade, era dado cetros, né, para as autoridades. E Deus deu para ele um cetro feito de madeira, na simplicidade de Moisés, mas para mostrar para nós que não precisava ser um cetro como talvez Faraó tinha, né? Eu lembro que eu vi várias esculturas de Faraó. Ele tinha dois cetros, né? Na verdade, ele tinha dois cetros, que quando eles morriam, eles eram sepultados com os cetros dele. Mas Moisés foi com a simplicidade dele, com um cetro ali, e a Bíblia fala que ele transformou, né, os mágicos lá, da mesma forma que ele transformou o cetro em serpente, os mágicos também, os magos. Só que a serpente dele engoliu e comeu as outras serpentes, para que Deus mostrasse o valor, o poder que tem. Então existe o sobrenatural, mas o sobrenatural de Deus é o sobrenatural que, além de ser poderoso para falar com a gente, além de ser algo que marca as nossas vidas, ele é algo assim, que sobressai o nosso entendimento. Então, superou o entendimento daquilo que Moisés tinha vivido no Egito com as práticas lá que eles faziam. Então, assim, o que Deus quer de mim e de você é que você busque milagres. A Bíblia fala assim, seja desejosos da presença de Deus, né? Que você seja desejoso de ver milagres. E antigamente eu pensava, para eu experimentar um milagre, eu tenho que ter coisas ruins para que Deus faça coisas. Mas na verdade Moisés estava pastoreando ali as ovelhas, trabalhando, como o Paulinho falou, e ele foi chamado para algo, né? E o que eu queria falar para vocês é o seguinte, que Deus tirou assim, o símbolo do deserto. Como Deus marca os lugares na nossa vida, como Deus quebra paradigmas, né? Nos mesmos lugares que houve assim, um tempo do povo ali que saiu do Egito para o deserto, foi o mesmo lugar que Jesus foi tentado e venceu o diabo. Então, Moisés levou o povo para o deserto, onde ali ele ensinou o sobrenatural de Deus, né, com as suas maravilhas, além dele mostrar no Egito com as 10 maravilhas, né, uns falam pragas, outros para os hebreus eram maravilhas, para os egípcios eram pragas, né? Então, se você parar para pensar, para nós são maravilhas, para eles foram 10 pragas. Mas não que a gente deseja que aconteça ruim, mas o sobrenatural de Deus sobressaiu sobre os deuses, sobressaiu sobre as entidades que estavam ali aprisionando o povo. Então, quanto mais Deus falava para Moisés, vai Moisés até ele, fala para o meu povo vir. Só que Deus não falou para eles irem para o deserto para ir para lá e montar cerco lá. Deus falou, chama eles para me adorar.
E esse é o que eu queria dizer para vocês. Deus quer libertar nossas vidas de toda a opressão de Faraó, de toda aquilo que você viveu, mesmo sendo algo sobrenatural. Deus, ele sobressai sobre isso. Ele pode, nós às vezes tememos as forças espirituais da maldade, né? Se a gente parar para pensar, a gente vive se cercando, retaliação, nós vivemos falando, às vezes a gente faz a obra, a gente faz coisas e de repente nós ficamos com medo das retaliações. Mas eu quero dizer para você que Moisés não temeu, foi até Faraó com seu cetro simples, não com o cetro de ouro que Faraó tinha, né? Mas que ele foi ali com o chamado de Deus. Então você pode ter o simples, você pode ter um cetro simples na sua vida, você pode ter a palavra simples, mas você vai sobressair sobre o Faraó, que simboliza o inimigo, e todas as suas hostes espirituais da maldade. E Deus, o povo foi para o deserto, e foi ali, estava ainda contaminado, tanto que eles fizeram o bezerro de ouro. Ali, quando Deus mandou eles adorarem ao Senhor, eles distorceram e acabaram adorando outros deuses, porque eles não sabiam adorar aquilo que não era visível. Então, eles adoraram coisas, eles queriam ter coisas para ver. Então, o símbolo que eles fizeram foi o quê? Um cordeiro, um bezerro, né? Um bezerro. E quem que foi para o deserto depois de 2000, que nem o Paulinho falou, depois de tantos anos? Jesus. Então, não estou comparando Jesus com o bezerro, estou dizendo que Deus, ali no deserto, Jesus, depois de anos, venceu esse sacrifício que eles tinham feito para outros deuses. Eles precisavam ver para crer, eles precisavam ver um bezerro, eles adoraram um bezerro, fizeram de ouro, pegaram o ouro e tudo que eles tinham de precioso, de mais precioso, e fizeram algo que fosse visto. Então, o Paulinho está falando aqui sobre Paulo no deserto, eu queria dizer para vocês que Deus, ele trabalha naquilo que não é visto. Ele é invisível não só porque ele é grande, né? Às vezes a gente fala para os nossos filhos, Deus é tão grande que ele chega a ser tão grande que ele não dá para ser visto. Mas na verdade, Deus, do início ao fim da palavra, ele mostra para mim e para você que não é necessário que você veja. Deus está aqui com a gente. Deus está aí na sua casa. Não precisa ser feito um bezerro para que você veja. Então, muitas vezes, nós estamos querendo ver coisas na nossa vida para acreditar que Deus está agindo, mas Ele está agindo. E o mais importante, que Ele está desfazendo no lugar da sua vergonha, no lugar onde Deus foi desonrado, ali, no lugar onde o povo estava no engano, Jesus venceu o diabo. Paulinho, na hora que o Paulinho falou, Deus falou isso. No mesmo lugar que Faraó perseguiu o povo, e o povo foi mandado para o Egito, e ali eles adoraram, e foi o tabernáculo que foi feito no deserto. Não sei se vocês estão me acompanhando, mas no deserto foi feito um tabernáculo. Esse foi Jesus Cristo, que depois voltou. Eu quero dizer para você que todas as coisas, Paulinho falou antes e depois de Cristo, que foi o calendário, né? Foi feito com o calendário, o nosso calendário foi feito nessa questão. Então, eu quero dizer para vocês que no mesmo lugar que foi levantado o tabernáculo de Deus, que era a presença de Jesus, se você for ler sobre o tabernáculo, você vai ver que tudo que foi feito, as cores, tudo que foi feito no tabernáculo de Deus foi representando Jesus. Por isso, irmãos, que quando Jesus acabou de ser batizado no Espírito Santo, Jesus precisava ser batizado no Espírito Santo para ter toda a revelação e vencer o inimigo. Ele era homem de Deus, que nunca tinha pecado, tanto que João Batista falou, não, você que tem que me batizar, porque você não tem pecado. Então Jesus falou, não, eu tenho que ser exemplo
porque eu tenho que mostrar para os meus filhos que eu sou exemplo de homem, eu também tenho que passar por essa experiência. E depois que ele foi batizado, abriu os céus e Deus, com a sua voz poderosa, bradou lá nos céus dizendo: esse é o meu filho amado, que eu tenho muito prazer. Naquele momento Jesus foi cheio do Espírito Santo e foi encaminhado para o deserto. Ali, da mesma forma que o povo dos hebreus entregaram um bezerro e desonraram Deus, e foi um marco de como fala, né? Adão foi o primeiro homem que caiu, mas o segundo homem venceu. Então, Jesus, ali o povo perdeu com a idolatria. Ali o povo viveu o Egito naquele momento. Ali eles não estavam livres do Egito. Eles faziam deuses fizeram deuses para ver. Mas Jesus, ali no deserto, venceu. Foi mandado pelo Espírito. Eu queria dizer para vocês que nada, nem na Bíblia, eu creio que na nossa vida, se a gente pudesse colocar cada um de nós, seria um livro da Bíblia, né? Que nós também vivemos como esses homens. A Bíblia fala assim: da mesma forma que eles sofreram as paixões do mundo, vocês também sofrem. E na sua vida e na minha tem marcos. Então, marcos de lugares que você de repente falhou, errou, de repente você viveu um processo ruim, mas ali vem Jesus e vence naquele mesmo lugar, vence as trevas e vence o inimigo. E foi necessário que ele fosse para lá. Então, muitas vezes, nós pensamos assim: Deus, por que o Senhor me enviou para esse lugar? Por que o Senhor me chamou para isso? Por que o Senhor deu essa direção? Por que o Senhor me encaminhou? Muitas coisas na nossa vida não são... Ele não fala para a gente assim: faça isso. Ele encaminha a gente para isso. Um dia Deus falou para nós que ele é como são ribeiros de água. Então, o que é um ribeiro? O ribeiro, a terra é mais funda e vai se encaminhando para os lugares. Os ribeiros vão abrindo e vão... Então, na nossa vida, a gente é também como um vento, a Bíblia fala. Para onde que o vento vai? Vocês são como o vento. Eu levo vocês para o lugar que eu quero. Eu sopro para onde eu quero. Então, irmãos, Deus vence o inimigo, esmaga a cabeça dele através da santidade que Jesus demonstrou ali. Somos tentados? Somos. Assim como você foi tentado no Egito, assim como você passou ali pelaquele deserto, Deus quebra da mesma forma no deserto todas as tentativas do inimigo. Então ali um povo adorou um bezerro como Deus, mas no deserto Jesus foi Deus e venceu o bezerro e colocou ele, né, o representante ali da idolatria, né, colocou ele por escabelo dos pés, através do que? Da palavra, vencendo a tentação, vencendo toda a tentação nos mesmos lugares. E Paulo obteve a revelação todinha da batalha espiritual nesse mesmo lugar chamado deserto. Foi ali que Jesus venceu o inimigo, derrubando, destruindo, porque ali não tinha distração, ali Jesus não tinha como ser afetado por pessoas nenhuma, ele estava a sós. Tem todo um critério por ser o deserto, e um dos critérios também que Deus falou no meu coração é vencer ali, aquele bezerro, aquela idolatria. Jesus venceu como único e suficiente Deus. O bezerro não era o único suficiente Deus. Era um Deus que não tinha boca, que tinha boca, mas era uma boca moldada. Era uma boca que foi feita por mãos de homens. Deus, Jesus Cristo, não. Foi feito direto das mãos de Deus e venceu ali aquela potestade, aquele bezerro representando toda a idolatria, toda a feitiçaria do Egito. E Jesus venceu ali no deserto a feitiçaria e a idolatria. E Paulo venceu a terceira chave do evangelho, né, que a gente pode dizer assim, tem várias chaves, mas essa chave para os gentios foi aonde ele também recebeu as revelações. Então, assim como o povo dos hebreus tiveram idolatrias,
Paulo também recebeu toda a revelação da batalha espiritual para também destruir as idolatrias, porque foi onde Jesus, o homem que mais teve revelações sobre a batalha espiritual. Por quê? Porque ele foi enviado para lugares como a Grécia, Roma, lugares que eram cheios de deuses, assim como Moisés saiu do Egito, como eu falei, né? O faraó cheio de deuses, deuses de todos os tipos, deuses maus, eu já falei aqui em lives antigas, era Poseidon, os deuses eram deuses Hades, eram deuses Zeus, eram deuses que se você for ver, eram deuses muito, muito ruins, né? Então você imagina você ter um Deus, um amparo para você, um lugar de descanso. Não é isso. São deuses que eles serviam por medo e eles serviam por pavor. Na verdade, eles sabiam que se eles não entregassem oferendas, se eles não fizessem o que os deuses queriam, o que acontecia? Eles iam sofrer as consequências. Então, nós como cristãos, vamos quebrar essa chave do bezerro, esse resquício do Egito na nossa vida. Vamos tomar a posição como Jesus vem sendo na palavra, nesse deserto que de repente você pode estar passando, ou qualquer um de nós. Vamos vencer através da palavra. Ele vem, você rebate, porque ele venceu até que ele não conseguiu entrar por brecha nenhuma, né? A Bíblia fala de 3 tentações. Não sabemos, né? Eu creio que não estou contrariando a Bíblia, mas fala que de todas as coisas Jesus foi tentado. Então, nós não sabemos se foram várias tentações ali. Foram 3 palavras muito importantes, e uma delas é que Jesus se dobrasse, como bezerro ali, né? Se dobrasse perante o diabo. Jesus falou: não, eu não vou te adorar. Mas e se eu te der riqueza? Também não vou te adorar. Ah, mas então por que você não tenta e mostra que você é poderoso? Não, a única pessoa da minha vida, a única pessoa mais importante, mais poderosa é o meu Pai. E quando Paulinho falou sobre Paulo no deserto, coincidiu e Deus falou. Aí está no mistério, o lugar do sacrifício, aonde Deus vai te dar revelações, e aonde você vai vencer trevas, e aonde você vai ter as armaduras de Deus. Foi ali que ele teve as experiências com Deus. Ele anotava. A Bíblia fala que por um tempo Paulo anotou, depois ele ficou mais velho, né? E ele era mais velhinho, pediu para outro anotar. Nós sabemos que Lucas anotava e fazia, né, fez a biografia de muitas coisas que aconteciam, mas fala que Paulo obteve toda a revelação da batalha espiritual. Então, as armas da nossa milícia não são carnais. Jesus subjugou através né, fala que ele colocou na cruz do Calvário o inimigo, né, que expôs a vergonha. Ele falou que nós deveríamos nos revestir no dia para que sobrevivêssemos nos dias maus. A Bíblia fala que tinha momentos que ele entrava em lugares, como ele entrou nos lugares da Grécia, da Roma, como eu falei. Ali ele orava incessantemente, ao ponto de sofrer como mulher grávida. Ele dizia que ele sofria dores de parto, porque ele sentia tanta intensidade de Paulo para vencer aquelas hostes espirituais que tinha sobre os gentios, que eram semelhantes ao Egito, que ele venceu. Então, esses deuses romanos, gregos, né, nós lemos só as partes boas. Nós lemos já as cartas que Paulo já tinha alcançado vidas, né? Ali, aqui o Paulinho está lendo Gálatas. Então, aqui, ele já ganhou vidas e já tinha uma igreja instalada, já tinha uma igreja instituída. Mas para ele chegar nessa região dos Gálatas, a galáxia, eram povos intelectuais,
A Bíblia fala que eles eram muito, assim, tinha muita sabedoria e muitas vezes confrontaram o evangelho com a sabedoria. Mas Paulo no deserto teve a revelação e rebateu todos os inimigos, que são os inimigos da intelectualidade, né? Não que nós não precisamos ser estudiosos. Venceu os coríntios, que era uma igreja totalmente prostituída, uma igreja que tinha várias questões, que chegavam cartas para ele de escândalos ligados à feitiçaria e prostituição. Ele fala de Romanos ali, que os homens se entregariam às vaidades, ao homossexualismo. Então ele batalhou desde de Éfeso também, quebrando aqueles espíritos que existiam ali. Então eu quero dizer para você que Deus marcou lugares e marcou na sua vida também. Nada que acontece na nossa vida é por acaso. Por isso que nós temos que estar ligados. Mas uma coisa a gente tem que ter certeza: o nosso Deus é maior do que qualquer potestade. E nós só não vencemos porque não o ouvimos. Só não vencemos muitas vezes, não vencemos as hostes, né? Às vezes o inimigo consegue entrar pelas brechas porque nós não fizemos como Jesus, rebatendo ele pela palavra. E depois ficou liberado o caminho para Paulo ter. Foi vencer, o Senhor Jesus venceu o inimigo e Paulo teve a revelação. Então o deserto para Paulo ali já foi aberto ali. O céu, né? Quando eu comecei a orar, Deus me mostrava, Deus libera os céus de bronze. Então naquele lugar, que era um lugar cheio, né? Que era o deserto, Deus liberou o céu ali para Paulo, para que ele pudesse escrever várias e várias revelações. Então eu queria deixar isso para você. Você vai ter revelações. E os mesmos lugares que o inimigo te afrontou seu Deus, nos afrontou, nós vencemos pela palavra do testemunho de Jesus. Amém? Só para finalizar, né, algo quando a Cris estava falando, eu vou compartilhar com você. Se você está se sentindo no deserto, ou você sabe que você está no deserto, eu tenho uma grande notícia para você. Você vai ter uma revelação sobrenatural de Deus. Amém? Se prepara para isso. Se você está no deserto, ou se sentindo no deserto, ou que algo na sua vida está no deserto, saiba que Deus tem uma revelação tremenda e sobrenatural para a sua vida. Amém, meus irmãos? Então, decorridos 3 anos, como Paulo estava dizendo, que ele ficou buscando e falando com Deus, e Deus se revelando a ele. Vocês acham que foi pouca revelação? 3 anos no deserto? Só ele, Jesus, então subia a Jerusalém, ou seja, ele foi num lugar mais baixo. O povo hebreu ficou 40 e não teve as revelações que Paulo, embora foi 3 anos, não é pouco. Isso que é a idolatria, né? Isso que é a opressão da escravidão do Egito. Isso que é a falta, a orfandade, né? Que é quando a gente tem o impedimento de adorar a Deus. Foi aí que aconteceu com o povo. Eles foram mandados para adorar, mas eles não souberam adorar a Deus. Depois de muito tempo, né? Na verdade, quando Deus descia e a glória de Deus descia, eles fugiam, eles tinham medo, né? Então 40 anos eles passaram sem revelação. Quem tinha revelação era quem? Moisés, que entrava onde? No tabernáculo, que era Jesus, representando Jesus. Da onde vem a tua revelação? Jesus. E aonde Paulo conseguiu vencer toda a estrutura dos gentios? Foram 3 anos. Então o Senhor falou ao meu coração também, o tempo da sua conversão, o tempo que você está na igreja, o tempo que você está no evangelho, não significa muita coisa. Paulo, como Paulo falou, era perseguidor. Ele era um homem cheio de conhecimento. Dizem que ele tinha uma faixa de 40 anos. Foram 40 anos debaixo de um ensinamento. Ele ficava com um rabi chamado Gamaliel, né? Então ele ficou ali. Ele tinha muita assim, sabedoria, ele tinha muito entendimento, instrução sobre a lei. Só que em 3 anos
ele virou um mestre de revelação sobrenatural, porque a lei era muito ritualista, muito prática. Já a revelação de Paulo foi totalmente sobrenatural. Então, a idade que nós temos, a diferença de nos apressar a revelação de Deus na nossa vida é nós nos libertarmos da idolatria, largar esse bezerro de ouro que pode estar na sua vida, uma idolatria, algo que você precisa ver, algo que você não consegue alcançar se não for visto, e você ter profundas revelações em curto tempo. Então, enquanto o povo ficou 40 anos e fugia de Deus, embora eles viam Deus, embora Deus queria se relacionar com eles, embora Deus queria descer para que eles se achegassem a Deus, eles mandavam Moisés. E é aquilo que o Paulinho começou a falar. Você pede para quem a revelação? Para quem que você pergunta da revelação? Você faz como o povo no deserto, falou, vai lá, Moisés, e fala com Deus, e depois você me vem com a resposta? Ou você faz como Paulo, e você mesmo tem a revelação de Deus, pura e simplesmente? 40 anos para 3 anos, irmãos, é bastante diferença. E ele teve bastante revelação, porque ele não estava debaixo da escravidão, da idolatria. Amém? Então é isso. E aí, na sequência, né, versículo 18, vamos lá, se você está com a sua Bíblia, se não tiver, eu vou estar lendo. Decorridos 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas, com Pedro, tá bom? Então, ou seja, ele estava num lugar baixo, simbolicamente se humilhando, né, para subir para Jerusalém, né, a cidade de Deus. E permaneci com ele 15 dias. Ele ficou lá com Pedro 15 dias. Não fala a conversa que eles tiveram. E não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, o irmão do Senhor. Então, quer dizer, imagino eu, tá bom? Não está escrito aqui, tá bom? Não me entenda mal. Imagino que o próprio Deus pediu para ele falar algumas coisas, tanto com Pedro quanto com Tiago. Porque ele estava... mais ou menos como Moisés ficava lá em cima do monte. É mais ou menos isso que Paulo teve, né? Uma revelação. E aí ele ficou 15 dias com Pedro e com Tiago. Ou seja, ele não saiu bombando para os outros também. Eu fiz assim e tal, Deus me falou isso, né? Me deu uma revelação. Não, ele estava ali, ele estava com o coração para Deus. Quando você tem um coração para Deus, meus irmãos, você não vai querer se engrandecer, você vai querer engrandecer o nome dele. Você vai saber que é ele que fez, que é ele que falou, que é ele que supriu, que é ele que é o Senhor e não você, nem eu. Amém? Então é isso. Quando Deus mandar você fazer algo, vá e faça pura e simplesmente aquilo que ele pediu. Nem mais, nem menos. Amém? Deus me deu uma direção esses tempos. E fala assim, não falha, faz esse negócio aí. Amém, Senhor. Eu vou... Senhor, me ajuda a no decorrer da minha correria pessoal, eu não esquecer e eu fazer. Então assim, graças a Deus, eu tenho tentado e tenho cumprido aquilo que Deus falou para eu fazer. Só que eu preciso fazer mais. Aliás, não preciso fazer mais nada, eu preciso fazer só aquilo que ele falou, tá certo? Eu preciso ouvi-lo mais, para assim eu ter a direção e ele liberar aquilo que ele tem que liberar, amém? E ele fala que ele estava com Pedro e com o Tiago, não foi mais para ninguém. Ou seja, imagino que nessas entrelinhas ele falou, e aí, como que era o Senhor? Como que era ser irmão? Né? Falando para Tiago, Pedro, e aí Pedro? Quando você falava aqueles negócios lá, aquelas besteiras que você falava, como que era a reação dele? Então, minha cabeça, né? Meu jeito, gente. Então, isso não tem problema nenhum. Essa é uma intimidade. Eles tinham intimidade. Você imagina os discípulos com Jesus. Eles tinham intimidade, eles se abriam. E Pedro era um cara sincero. Pedro era um cara que não escondia. Ele como a Cris sempre fala, ele não tinha muito recalque daquilo que vinha na cabeça dele, ele falava. Ele não reprimia, então ele chegava e falava. Eu imagino que ele se arrependia das coisas que ele falava depois que ele já tinha falado. Às vezes eu sou assim, viu? Mas amém, Deus está trabalhando.
E aí ele fala no versículo 20, ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto, ou seja, tudo é verdade. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo. E aí, dando uma estendidinha, e nem procurava ser reconhecido também. Ele escrevia as cartas, ele dava as pauladas, ele confrontava. A batalha começou ali, depois da revelação do deserto. Então, a Cris está falando algo aqui muito importante. Depois da revelação do deserto, ele começou a ter uma batalha muito grande com as pessoas. Por quê? O inimigo ele vai querendo se levantar através da vida das pessoas. Jesus também batalha com as pessoas. A Bíblia fala que a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas sim contra os principados, as potestades, os espíritos dominadores deste mundo tenebroso. Tem até um livro deste mundo tenebroso, né? Então assim, quando alguém estiver se levantando contra você, saiba que você está fazendo certo, abençoa aquela pessoa, ore pelos seus inimigos, assim como Jesus falou, porque você orar por quem te ama é muito fácil. E eu falo para você, não é nada fácil você orar pelos seus inimigos, mas como Deus ordenou, fala, Senhor, me dá um coração segundo o teu, me dá um coração puro e simples, da forma como o Senhor quer que eu tenha. Quero abençoar e saber que tem algo por trás desse negócio aí, dessa pessoa, porque o Senhor a ama, assim como o Senhor me ama. Amém, igreja? Então é isso. E não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo. Ouviam a igreja, ouviam somente dizer, aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus a meu respeito. Deus vai fazer isso na sua vida, as pessoas vão glorificar a Deus a seu respeito. Não importa o deserto, não importa as lutas, não importam as situações, não importam os problemas. As pessoas vão ouvir falar daquilo que Deus fez na sua vida e vão glorificar a Deus a respeito seu, da sua família, da sua casa, de tudo aquilo que Ele está fazendo na vida de vocês. Amém, meus irmãos? Fala mais alguma coisa. Eu queria dizer que, assim como são paralelos, né? Então Moisés saiu do Egito, também ficou 40, dizem, em média ele ficou aprendendo ali, ele saiu e foi para o deserto, foi fugido, tinha matado um homem, foi fugido, saiu do Egito e ficou alguns anos em experiência, né, com Deus, passando pela experiência com o Senhor, a palavra de Deus entrando nele, e depois de todo o tratamento, por ele ser um homem no Egito muito bem relacionado, era muita riqueza, ele passou por momentos difíceis no deserto, fugido, sem ninguém, sozinho, sem pai, sem mãe, sem ninguém, na solidão. E foi ali que a sarça pegou fogo e se consumiu. Jesus e todos eles passaram por esse processo para fazer o querer de Deus. Então, muitas vezes Deus estava falando aqui no meu coração, você passou por desertos na sua vida, não quer dizer que você esteja, mas todos nós que passamos por deserto, porque é como Paulo fala na Bíblia, no começo ele dá leitinho, no começo ele dá alimentos bem mais leves, depois começa o agir de Deus. E muitos aqui que estão aqui ouvindo a gente passaram por desertos, só que agora vem a chave. Você passou pelo deserto, só que depois do deserto tem a revelação e tem o propósito de Deus. Então, Moisés foi para o deserto e depois do deserto ele começou a ser usado em maravilhas, em prodígios e começou a ter experiências com Deus, ao ponto das pessoas não poderem olhar para o rosto dele de tanto que brilhava. Jesus, depois do batismo do Espírito Santo, já era homem também, formado, já tinha passado era mestre também, foi preparado por Deus, após a unção com o Espírito Santo, ele dali saiu do Egito, foi tentado, venceu Satanás por escabelo dos seus pés,
começou o chamado dele, iniciou a obra. A mesma coisa Paulo, ficou no deserto, orando, buscando e tendo revelações durante 3 anos. A diferença deles foram tempos. Jesus foram 40 dias, muito breve, Paulo 3 anos e o povo 40 anos. A diferença do que a idolatria nos prende, a diferença dos pecados que estavam sobre a vida do povo de Israel, o povo egípcio, porque não é porque eles saíram do Egito que eles já tinham parado de pecar, muito pelo contrário. Quando eles fizeram o bezerro de ouro, diz que era uma festa, era um carnaval, foi uma festança ali que foi tão forte que Moisés estava no monte orando e ouviu a gritaria do povo. Não sei que música, que tipo de música, ouviu eles lá, uma balada lá na samba, Ibiza, né? Lá na Ibiza, né? Uma balada lá, né? Brincando assim. E Moisés ouviu aquele barulho e falou, ó o teu povo lá, né? Deus falou, ó o povo lá, como já tá. Tá né? bagunçando Então, tudo. quer dizer, 40 anos debaixo foram providos, como Deus provê a gente, né? Mas estavam sob opressão da idolatria. Irmãos, eles eram tão idólatras que Deus pediu para levantar uma serpente como símbolo, memorial. Eles também adoraram a serpente. Então ali mostra um povo idólatra. Jesus foi batizado pelo Espírito Santo, foi tentado e saiu e começou a operar milagres e maravilhas. E Paulo, para terminar assim o que Deus colocou no meu coração, Paulo ficou 3 anos ao pé de Deus, ao pé de Jesus Cristo, tendo toda a revelação. E ali, depois que ele teve a bênção, né, após ele ter recebido a revelação, ele teve a bênção de Pedro, porque Jesus tinha profetizado que Pedro ia ser o início, ia ser o cabeça da igreja, né, que sobre essa pedra será o meu evangelho. Então, o apóstolo Pedro começou a ser o primeiro, né, o primeiro a abrir a fila da obra, o primeiro pregador a alcançar 3.000 vidas. Então, o que aconteceu com Paulo? Após ele receber toda essa revelação, ele saiu do deserto e foi pedir a bênção para Pedro e Tiago, que era irmão de Jesus. Então, nós precisamos, além da revelação uns dos outros, mas eu quero dizer uns dos outros, e a autoridade que estava sobre Pedro era muito grande, né? Então ele saiu ali e Pedro o liberou com a bênção da autoridade de Pedro, liberou Paulo para poder ir para a Síria. Então, se você não conhece, não sabe, ali eram também povos repletos de deuses. Ele ia confrontar todos aqueles deuses que nós, como eu falei aqui, nós lemos Efésios, Romanos. Quando nós lemos, já tinham vários pecados que ele confronta, só que já eram cristãos. Então ele já tinha vencido. Então ele chegou nesses lugares do zero. Ele alcançou vidas por vidas, né? E ali a gente vê que, falar os Gálatas, então já era uma igreja formada quando a gente lê a palavra. Mas o processo que ele fez de salvação foi debaixo de muito joelho no chão e muita revelação de Deus e muita revelação de Deus. Mas Deus falava ao meu coração que teve pessoas que já passou pelo deserto. Agora, o que você vai fazer depois do deserto? O que Deus requer de você? Que você alcance vidas e que você faça como Paulo, como Jesus. Saia para o ministério. Vai andando com as, né? Bendito os pés que ministram o evangelho. Bem-aventurados são os pés daquele que ministra o evangelho. As boas novas. Se você passou pelo deserto, Deus te tirou, que eu creio aqui que tem. Não, Deus não vai colocar ninguém no deserto. Todos eles foram para um propósito. Uns foram sem saber nada que estava acontecendo. Jesus sabia o que tinha que ir lá. Ficou 40 dias, bem pouquinho. Embora 40 dias para você, mas perto de 40 anos foi bem pouco. E Paulo ficou 3 anos, tendo a revelação sobre Deus. Só que depois não acabou o propósito na vida dele. Muito pelo contrário, começou o propósito na vida dele. Então, se você está aqui nessa live e passou pelo deserto,
passou pela libertação. O que é o deserto? Lugar de libertação, de te libertar dos deuses, te libertar do pecado, dos vícios, das compulsões, te libertar do orgulho, né? O bezerro ali representava o orgulho, o ouro, né? Eles não fizeram um bezerro de barro, eles fizeram um bezerro de ouro, representando a queda do orgulho na sua vida. Então eu creio que tudo que a gente passou e o que você passou no deserto foi para quebrar esses deuses que existiam na sua vida. Mas agora você, liberto desses deuses, está na hora de você voar na presença de Deus e fazer a vontade de Deus, ministrar o que o Senhor tem. Esse foi o chamado de Paulo e esse foi o chamado que Deus deu para você e para mim. Por que nós fazemos essa live? Porque nós vamos ganhar alguma coisa? Nós vamos ganhar ouro para levantar um bezerro? Né? Nós vamos ganhar ouro para fazer um bezerro à vista? Não. Nós estamos aqui com uma ferramenta que se chama internet, que alcança várias pessoas, porque a gente passou por um deserto e a gente está iniciando um chamado de Deus, porque nós não podemos ficar de braços cruzados, esperando o mundo morrer debaixo de idolatria e pecado. O mundo está debaixo de opressão do inimigo. O mundo está jogando todas as suas riquezas, o seu ouro, para construir bezerros de ouro dentro da sua casa. Nós não vamos permitir, porque nós não vamos cruzar o braço, porque nós já recebemos a unção, já recebemos a liberação de Pedro, né? Como nós recebemos, nós estamos inclusos na igreja. Pedro foi o representante da igreja, nós estamos debaixo dessa representação. Se você não está, se coloque nessa representação como Paulo foi ali diante de Pedro. Coloque-se debaixo dessa representação que é a igreja de Cristo, unido à igreja de Jesus. A igreja vai te enviar, te liberar, e você não deixe de fazer o propósito de Deus, que é alcançar vidas. Em meu nome curarão enfermos, em meu nome pisarão em escorpiões e serpentes, em meu nome vocês vão discipular pessoas, em meu nome vocês tirarão os cativos do cativeiro, em meu nome vocês vão fazer obras maiores do que a minha. Então, se essa live funciona dessa forma, para dizer, você já passou pelos 40, você já não está mais nos 40 anos, você não está debaixo de tentação, você está na liberação, para fazer o ID de Deus, a vontade de Deus, como Deus falou para Isaías: quem eu posso enviar no meu nome na terra? A quem eu posso contar? Com quem que eu posso contar? Isaías falou: eis-me aqui, Senhor, conta comigo. E eles liberaram Isaías como profeta. E nessa hora nós oramos e pedimos para Deus liberar a sua vida como profeta, como pastor, como apóstolo, que seja o evangelista, né? Não precisa ter como o escoteiro, né? Aquela medalhinha. Você não precisa ter como um general uma medalhinha. Você não precisa ter um diploma para fazer isso. A vida já te levou, o deserto das situações da sua vida já te aprimoraram para esse chamado. Então, não fique de braços cruzados, irmãos. A Bíblia fala sobre Jonas. Um dia uma profeta chegou para mim e falou: Jonas, para de fugir de Deus. E eu falo para vocês, nós muitas vezes já estamos preparados, já temos a unção de profetas e levitas e pastores e pregadores, e nós só estamos esperando o quê? Já passamos pelo deserto, experiências, revelações já foram nos dadas, e nós estamos esperando o quê? Então, se você não teve a direção de fazer live, mas no seu trabalho, ao redor da sua vida, a sua vizinhança, todo tipo de pessoa que vir a você, que você seja um instrumento de pregar, porque Paulo foi esse instrumento. E se a gente folhear aqui, a gente colocar em quantidade o Novo Testamento, nós vamos ver grande número de igrejas que Paulo ministrou. Eram igrejas que estavam
com pecados, eram igrejas que ele mandava cartas, como Paulinho falou, exortando mas já tinham sido salvos pela destreza, pela revelação e eu tenho certeza pela batalha espiritual. Ontem nós fizemos a reunião e Deus falava que antes de Jacó ter uma reconciliação com o irmão, Jacó brigou com seu irmão quando era novinho, quando era novo, quando ele fez lá quem vai buscar, quem conhece, eram 2 irmãos gêmeos e eles tiveram uma briga ali e demorou muitos anos. Quando Jacó se sentiu ali preparado também para a reconciliação e sabia que o irmão dele tinha uma família muito grande e muita batalha ele ia passar espiritual, porque podia se levantar dissensão, briga, o irmão dele podia matar, porque o irmão dele falou para ele quando foi embora: eu vou te matar, eu vou te perseguir aonde for e vou te matar. O que Jacó fez? Batalhou espiritualmente e venceu. O que ele tinha previsto como coisa terrível, algo terrível que ia acontecer na vida dele, ele também estava num lugar secreto. E o lugar secreto que ele estava só tinha uma pedra, um lugar para ele recostar a cabeça, e foi ali onde ele conheceu Deus. E depois que ele conheceu Deus, ele começou a batalhar espiritualmente. Para o quê? Para ter reconciliação. Ou seja, tudo nós conquistamos na oração e na unção do Espírito Santo. Então, como o Paulinho falou, não importa só você falar seu monólogo com Deus, você precisa receber. Senhor, eu quero ser um campo aberto, eu quero ser o céu aberto, para o Senhor derramar em mim, para que hoje, quando eu saia, amanhã é segunda-feira, amanhã é domingo, dia de culto, se revista, faça como Paulo, entra ali num processo com Deus de revelação, como Moisés no monte ali orando, mas depois tem a segunda-feira. Então a segunda-feira você vai ser enviado debaixo da unção da igreja, como Paulo ficou no deserto, recebeu a revelação e foi lá pedir a bênção. Ele só não foi lá entrar como amigo de Pedro e como Tiago, como Paulinho. Imagina a conversa deles, deve ter sido muito interessante, mas foi a bênção, foi a liberação. Você está livre para fazer a vontade do Senhor, porque você tem o nome do Senhor gravado, a marca do Senhor na sua vida. Se você não tem a marca do Senhor, se você não faz parte dessa igreja de Cristo, se você não faz parte dessa liberação que Pedro fez, nós pedimos em nome do Senhor Jesus, que você abra o coração aonde você estiver e diga: Senhor, eu quero fazer parte dessa liberação, eu quero sair desse deserto e quero ser um ministro da sua vontade. Eu quero te conhecer, Jesus. Eu quero ter um particular com você, Deus. Então você aceita o Senhor no teu coração, na tua família. Abandone os bezerros de ouro, abandone os pecados, as práticas erradas da sua vida e viva um novo e vivo caminho. Em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame este homem com fé, só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o mar vermelho tiver que passar, chame logo este homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar esse homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar, se nas águas tu passares não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e no nome do Senhor um hino de vitória. Do outro lado cantou. Aleluia. Glória a Deus, Senhor Jesus. Faça como Israel que o mar atravessou, e no nome do Senhor um hino de vitória. Do outro lado cantou. Senhor,
nome de Jesus, nós colocamos todas essas pessoas, essas famílias, todos aqueles que ouviram essa palavra, Senhor, debaixo do Teu poderio, do Teu altar. A Tua palavra diz para nós que o Senhor nos esconderia debaixo de Tuas asas e debaixo de Tuas penas, e sobre Suas asas nós teríamos segurança, nós estaríamos seguros, Pai. Senhor, eu declaro que cada um aqui está protegido pelo Senhor, escondido em Ti. O Senhor é o nosso esconderijo, é o nosso refúgio. Toma cada causa nas Suas mãos, nós entregamos cada palavra que foi liberada aqui, cada palavra que o Senhor colocou em nosso coração, cada profecia, cada palavra de conhecimento, cada palavra de revelação, nós colocamos diante do Senhor, e nós sabemos que o Senhor já fez algo e vai continuar fazendo, Pai. O Senhor quebre toda idolatria nas nossas vidas e na vida de cada um que está aqui, todo bezerro de ouro, Senhor amado, em nome de Jesus Cristo, que seja quebrado em nome do Senhor Jesus. Todo orgulho, Senhor, todo amor ao dinheiro, Senhor amado, caia por terra em nome de Jesus Cristo. A Tua palavra diz que não tem como nós servirmos ao Senhor e ao dinheiro, Pai. Em nome de Jesus Cristo, que todas as distrações do mundo, Senhor, em nome de Jesus Cristo, caia por terra, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Manifesta a Tua glória e o Teu poder. Senhor, em nome de Jesus, a Bíblia fala sobre o Egito, Senhor. Nós quebramos, Pai amado, toda a força, Senhor, toda influência, Senhor, do Egito. Sim, Jesus. Pai, assim como aquele povo, Senhor, nós pedimos perdão nessa hora. Sim, por termos dado o nosso dinheiro, as nossas riquezas, Senhor, para construir algo que seja visto, Pai. Visto. Todo orgulho, Senhor. O bezerro de ouro significa riquezas, o orgulho de ter riqueza, e também significa o orgulho em si, Senhor. Pai, como Jesus venceu, e como a Bíblia diz que Moisés estava com um cetro simples, o cetro que foi colocado na Arca da Aliança e floresceu, Senhor. Um cetro que, como Arão vivia, como Moisés vivia, um cetro simples, Senhor, que estava muito superior ao cetro de Faraó, Senhor. Pai, em nome de Jesus, liberta o seu povo para que possa te adorar. Senhor, todo impedimento de adorar, todo impedimento de te adorar que nós temos, com cansaço, com fadiga, Senhor, nós colocamos diante de Ti, Senhor. Liberta seu povo, Pai. Liberta seu povo, Senhor, de todo orgulho, Senhor, de todo o espírito, Senhor, de amor ao dinheiro, porque foi feito de ouro maciço, um bezerro de ouro maciço. Eles entregaram suas riquezas para outros deuses. Que nessa live, Senhor, todas as pessoas entreguem as suas riquezas para o Senhor, Pai. Como representação, Senhor, disso, Jesus venceu, Senhor, o inimigo com a palavra. A maior riqueza que está sobre qualquer ouro, sobre qualquer prata, sobre qualquer safira ou diamante, é a Tua palavra, a nossa riqueza. Como Salomão disse, eu não preciso de nada sem ser sabedoria. Senhor, é a palavra divina, inspirada pelo Senhor. E eu peço agora, libera, Senhor, todas as pessoas que estão cegas, todas as pessoas que estão debaixo de orgulho, que impedem-as de serem liberadas para Nova Canaã, para o lugar, a Canaã do Senhor. Não pedimos que o Senhor nos livre de ficarmos 40 anos debaixo dessas malignidades, Pai. Libera-nos, Pai, porque o inimigo vem sutilmente. Nós ouvimos essa semana uma notícia de um desvio muito grande, Senhor, de uma pessoa. Nós vimos, Senhor Jesus, um fato, Senhor, que nos chocou muito, que a pessoa se desviou e foi para um pecado, Senhor, muito terrível, Pai. Então, Senhor, nós pedimos, Pai amado,
Não nos deixe cair em tentação, Senhor. Nos livra, Senhor, desses bezerros de ouro, do que é sutil na nossa vida, do que entra sorrateiramente, as raposinhas que vêm destruir, Senhor, o nosso jardim. Pai, fecha, sela a casa do meu irmão com fogo, sela as portas, sela os ouvidos, sela a mente, sela os olhos, Pai, sela tudo, Senhor, que nós recebemos, Pai amado, que não seja influência do inimigo. Põe cada jovem, cada adolescente, cada mulher, cada homem, Senhor. Nós não temos como ungir com óleo, Senhor, a mente de cada um, mas o Senhor tem. Nos liberta, Senhor, do Egito de uma vez por todas, para que nós sejamos enviados para fazer o teu querer, Senhor. E certamente nos alegraremos. E como Paulo falou, combati o bom combate, guardei a fé e cumpri a carreira. Senhor, livra, Senhor, todas as pessoas da idolatria. Eu não sei o que é idolatria, Senhor, na vida do meu irmão ou da minha irmã. Pode ser que nós, ali como o povo do Egito, estamos 40 anos na igreja, mas ainda tem bezerros de ouro na nossa vida, Senhor. E nós queremos repreender, como Jesus disse. Senhor Jesus, a Bíblia diz que Satanás saiu e bateu em retirada, porque Jesus venceu através da palavra. E nós venceremos o inimigo, o algoz, o acusador das nossas vidas, aquele que ama ser adorado, aquele que ama tirar o tempo da nosso com Deus, aquele que ama tirar o foco de Deus, aquele que quer roubar, matar e destruir, roubar a gente do amor de Deus, roubar o tempo da gente com Deus, destruir o nosso tempo e querer só para si. Senhor, essa é a obra das trevas, é querer tirar, usurpar o amor que nós temos por Deus, usurpar a adoração por Deus, roubar e acabar matando-nos espiritualmente. Mas nessa noite nós somos libertos, Pai, como Jesus venceu e pisou na serpente. E assim como Paulo venceu, Senhor, com a revelação de Cristo, e os céus estavam abertos no deserto, já não era mais ali, Senhor, um lugar terrível e ruim, era um lugar de revelação, e depois ele foi liberado para alcançar milhares de vidas. Estamos aqui até hoje, Senhor, por esses homens que deixaram os bezerros de ouro para trás e seguiram em frente, e seguiram a voz do nosso amado, o amado Jesus, o amado da nossa alma, em nome de Jesus. Aleluia. Amém, gente? Que Deus abençoe vocês. Muito obrigado por terem nos acompanhado, tá bom? Nós vamos finalizar com a oração do Pai Nosso, como sempre fazemos, tá bom? E como nos ensinam lá no lugar onde nós congregamos. Amém? Que Deus abençoe vocês. Qualquer novidade, dá um alô para nós, mande sua oração. Se Deus falou algo com você, também entre em contato conosco. E não se esqueçam de se inscrever lá no nosso canal, no YouTube, compartilhar, ativar o sininho e por aí vai. Tá bom? Se você tiver alguma dúvida... Se ficou muito complexo, se ficou muito difícil de você entender, você pergunta para nós, que nós podemos destrinchar melhor essa palavra para você. Mas você pode ter certeza que você está livre. O céu não é mais de bronze, não tem mais céu de bronze na sua casa, na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Então vamos orar para finalizar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus abençoe. Amém?